E como acompanhamos mais cedo nessa entrevista, pela primeira vez Lula afirmou que não reconhece a vitória de Nicolás Maduro e exige explicações. Agora, o que essa declaração representa para a diplomacia brasileira? O doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Lisboa, Igor Lucena, participa mais uma vez aqui do Jornal Jovem Pan. Tudo bem, professor? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thiago. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. O professor, isso muda alguma coisa nesse xadrez diplomático, essa pressão em cima da Venezuela? Esse posicionamento do presidente Lula avança alguma casa nas declarações que ele já tinha dado e também da própria diplomacia brasileira? Tiago, o mais importante do que nós estamos assistindo não são as palavras do presidente Lula. De fato, ele vem tentando, com suas palavras, se afastar da visão ligada ao presidente Maduro. Ele não aceita o resultado do que está acontecendo, mas, na prática, o que o governo brasileiro está fazendo é dando tempo para que Maduro consolide o seu regime autocrático em uma ditadura. A partir do momento que ele, de fato, não aceita que, de fato, Maduro perdeu as eleições e que existe, sim, uma contabilidade paralela pela oposição e por vários órgãos internacionais que houve uma vitória do opositor, ou até mesmo com aquelas ideias de que faça uma nova eleição, tudo isso, na prática, ajuda Maduro a se manter no poder. Então, o que eu vejo de uma maneira muito cética é que as palavras do presidente Lula têm que estar concatenadas com as ações do governo. Caso contrário, é apenas ganho de tempo para o ditador. E qual seria, professor, o posicionamento, entre aspas, ideal, né? Já que estamos falando da Venezuela, que é uma ditadura. Primeiro, o governo brasileiro tem que parar de criticar abertamente, não reconhecer Marina Corina Machado e os líderes da oposição. É muito nítido que eles não têm nenhum tipo de contato. E quando Celso Amorim, enviado especial do governo brasileiro, foi para a Venezuela, não teve conversas com a oposição, apenas com o governo, legitimando isso. O posicionamento do Brasil, quando a gente fala sobre democracia e sobre direito internacional, tem que ser o mesmo que ele tem dentro do nosso país. Ou seja, fazer o respeito a todos os órgãos internacionais, a visão da União Europeia e dos Estados Unidos e até mesmo de governos de esquerda, como do Chile, de Boric, que de fato vê que na Venezuela houve uma grande fraude e que não há possibilidade alguma de aceitar que Nicolás Maduro vai continuar no poder pelos próximos anos. O grande ponto, e aí eu acho que o governo brasileiro tem um posicionamento até correto, é que ele talvez esteja fazendo isso gradativamente, com passo a passo. Agora, esse é o grande questionamento. Se ele vai chegar ao ponto de dizer claramente que houve uma fraude, que Maduro não foi eleito, ou ele simplesmente vai passar pano para isso e, a partir do momento que Maduro assumir um novo mandato, simplesmente vai continuar a aceitar a situação como tal. E esse é o grande problema. A credibilidade internacional do Brasil em relação à Venezuela, cada dia que passa, fica mais embaixo. E, professor, enquanto isso, Maria Corina Machado diz que seria uma falta de respeito essa possibilidade de uma nova eleição. E falar sobre nova eleição é mais ou menos como passar pano também, porque uma nova eleição não necessariamente não será contestada, aí poderemos ter a segunda, a terceira e a quarta. Exatamente, é uma ideia de que você vai fazer eleições até Maduro ganhar. Isso não tem sentido. E, principalmente, isso mina o direito popular e a visão popular das pessoas. Lembrando que a oposição conseguiu montar um grande esquema para ter acesso às atas eleitorais e divulgá-las na internet. Se tivermos uma nova eleição, eles não terão essa capacidade, porque o governo já sabe qual é o seu sistema de contabilidade paralela, e agora mesmo a Assembleia, controlada pelos chavistas, querem impedir todo e qualquer análise internacional. Ou seja, de fato, se tivermos uma nova eleição ou qualquer tipo de análise, o que vai acontecer vai ser uma eleição aos moldes da Rússia ou de Cuba. E, professor, a gente começou a nossa conversa falando sobre as palavras de Lula, mas hoje também Celso Amorim disse o seguinte, que o Brasil não vai reconhecer a vitória de Nicolás Maduro até que as atas apareçam. Agora, essa fala dele é mais enfática ainda do que a do presidente ou eles estão na mesma sintonia?
Eu acredito que estão na mesma sintonia. A visão de Lula é a mesma visão do nosso representante principal, né, que é o chanceler Celso Amorim. Isso mina o Itamaraty, mina a política tradicional brasileira, e esse tipo de visão que o governo sabe que não vão aparecer nenhum tipo de ata, não vai aparecer nenhum tipo de documento, até porque essas atas são assinadas individualmente pelos partidos, ou seja, se aparecessem, teria que ter 30 mil atas fraudadas, e o governo de Maduro, nem ele tem condição de fazer isso. E na prática, cada dia que passa que o governo brasileiro não toma atitudes mais enfáticas, nós legitimamos Maduro, legitimamos indiretamente que ele consiga minar a oposição e fazer com que novas pessoas sejam presas e que o governo não consiga ter nenhum tipo de ação. Então, na prática, quando o acordo de Barbados não foi respeitado por Maduro, o governo brasileiro tinha que ter tomado uma atitude naquele momento. E não, nós simplesmente deixamos acontecer como se nada tivesse existindo. E ao contrário do que o Brasil vai fazer, a União Europeia e os Estados Unidos vão sim intensificar as sanções internacionais contra o regime venezuelano. E só mais uma questão, professor. A gente não ouve mais falar de protestos significativos nas ruas da Venezuela. A senhora acha que a própria possibilidade de se fazer mais protestos, isso já perdeu força? Ou seja, pelo menos em relação às ruas, e isso não vai ajudar a reverter esse resultado? Olha, eu não acho que isso reverte o resultado. Existia uma possibilidade de que os militares poderiam ver essa situação como totalmente desfavorável e atender os desejos da população, mas isso não vai acontecer. A população está amedrontada pelas mortes e pelas capturas de pessoas, de líderes políticos. De fato, talvez o que possa mudar seja uma total inviabilidade do regime de Maduro. E quando a gente fala isso, a gente fala de sanções a nível de Ucrânia. Desligamento do SWIFT, corta-se a conta petróleo, e você fazer uma maneira que até mesmo os militares que têm comando sobre as atividades políticas do país se tornem inviáveis e sancionados no mundo inteiro. Talvez esse seja a única possibilidade de que não encerre o regime ditatorial. Acho que isso é muito mais difícil, mas que retirem Maduro do poder e, de fato, comece algum tipo de transição, como ocorreu no Brasil no final da década de 80. Professor Igor Lucena, de Relações Internacionais, muito obrigado mais uma vez por atender a Jovem Pan, professor. Bom descanso, até a próxima. Eu que agradeço, uma boa noite a todos.